E agora as notícias do esporte, João Vanderlei voltando, aí agora sim, né, trazendo todos os assuntos em detalhes, né, João? É isso mesmo. Bom dia novamente para você, Márcio. Bom dia a todos. Estamos aqui agora em definitivo para começar falando do Paysandu Esporte Clube, porque o Paysandu já vira a chave, pensa nos próximos jogos pela Série B e também no Campeonato Paraense, que já tem a sua decisão começando na próxima semana. E quem falou sobre essa sequência de partidas foi o meia Matheus Vargas. Portanto, vamos ver o que ele falou. Sobre essa logística, essa maratona de jogos, a gente já sabia que ia ser assim até final de maio. A gente está focado em mudar a chave. Sabemos que precisamos vencer, fazer a primeira vitória na Série B e a gente está trabalhando duro para melhorar esse aspecto e a gente voltar a vencer. As atuações estão vindo sendo boas, mas futebol, infelizmente, é vitória. Não importa como a gente joga, a gente tem que vencer. Então, a gente tem que estar focado em mudar o mais rápido possível. Encontrar o caminho das vitórias para a confiança voltar, para com certeza a gente fazer um ótimo campeonato. Porque a gente está precisando do detalhe. É o detalhe que nos dá a vitória. Esse foi o Matheus. E foi um cara que entrou no segundo tempo no jogo contra o Bahia, mas que normalmente é titular nesse time do Paysandu. E o Paysandu precisa mostrar alguma resposta. Já está numa sequência de jogos muito desgastante há bastante tempo e precisa agora vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar inclusive a tabela para ver como é importante essa partida. Mas logo depois dessa entrevista, que foi ontem à tarde, o Paysandu embarcou para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Volta Redonda. E teve protesto também na torcida. A gente está vendo imagens do que aconteceu ontem ali na frente do aeroporto, né? Os jogadores acabaram sendo recepcionados, passaram por torcedores que estavam ali gritando palavras de ordem, né? Cobrando bastante os jogadores e membros da segurança do Paysandu, né? Tentaram apaziguar também por ali a situação, mas a torcida está na bronca e Márcio, e está cobrando, né? Uma resposta desse time que está desgastado fisicamente, tem jogadores machucados, principalmente o Rossi se preocupa muito para esse jogo contra o Volta Redonda. Luizinho Lopes falou de que não havia nenhum sinal do Departamento de Fisiologia do Paysandu de que ele estaria próximo de se machucar. Inclusive, ele se recuperou de uma lesão no adutor, acabou sentindo a posterior da coxa no jogo contra o Bahia. Portanto, a decisão agora é poupar ele contra o Volta Redonda, num jogo que o Paysandu precisa vencer, senão pode ficar até em último na tabela, pensando no repá, ou já queima logo esse cartucho do Rossi. O Paysandu está vivendo ali num dilema. É o dilema, né? Porque quando você não tem jogadores 100% fisicamente, complica muito, né? Tecnicamente, taticamente. O Paysandu vive essa maratona de jogos, assim, e são jogos com cara de decisão, porque embora na Série B a gente sabe que tem uma tabela imensa até o final do ano, o Paysandu não quer ficar nessa situação incômoda da zona do rebaixamento. Então, cada jogo é uma decisão. É verdade, o Paysandu meio que acabou se colocando nessa situação. O Paysandu acaba sendo vítima, Márcio, do próprio sucesso, porque acabou ficando envolvido em 4 competições diferentes, são mais de 9 jogos em menos de um mês. Então, o elenco de Paysandu e Remo nesse ano também acaba sendo bastante curto, não tem muito mais do que 35 jogadores, o que normalmente a gente vê por aqui. Então, Paysandu vai ter que lidar com esse problemão, né? Ainda não venceu na Série B. É isso. Paysandu joga fora de casa, né? Isso. Lembrando que semana que vem, né, temos 2 finais do Parazão. Não são qualquer jogos, não, né? São finais. E esse atraso do Parazão também, né? Essa paralisação durou 2 semanas, está prejudicando o Paysandu agora. Você não teria pelo menos uma semana livre para trabalhar entre o jogo da Série B e outro. E essa paralisação já para o Remo foi diferente, né? Porque ele pôde fazer uma intertemporada, chegou técnico novo, preparou a equipe, e o Remo que tem um jogo agora em casa contra o Amazonas, né? Verdade. E o Remo, um detalhe interessante, Márcio, agora começa a ter um calendário cheio nesse mês de maio. E a gente vai ouvir, inclusive, o Daniel Paulista, num material que a gente preparou, falando antes desses 2 clássicos pela final do Campeonato Paraense e também antes do jogo contra o Amazonas, que gera esse final de semana. A preparação está todo vapor. Vamos ver. Nós aqui dentro, nós temos sempre que trabalhar com muita serenidade, né? com muito foco. É dessa forma que os azulinos tentam conduzir o trabalho. E com o começo invicto na Série B,
A torcida pode até ficar empolgada, mas os jogadores não. Claro que a gente sabe que o nosso desafio pela frente ele é muito grande. Primeiro porque no Campeonato Brasileiro, pelo momento que nós estamos vivendo, a gente vai aumentando sempre a expectativa de resultados melhores e sempre figurar nas primeiras posições. Acho que temos condição para isso, mas sabemos da dificuldade que teremos, né, dos jogos que teremos pela frente, dos adversários. E o mês de maio traz um calendário repleto de jogos importantes. A começar por este sábado, quando os azulinos recebem o Amazonas pela Série B. Depois, tem os 2 jogos pelas finais do Campeonato Paraense diante do Paysandu. Na sequência, o Leão enfrenta o Vila Nova, novamente pela 2ª divisão. O que todos esses jogos têm em comum? Todos eles são em Belém. E sem o desgaste de uma viagem, fica mais fácil recuperar os atletas. Alguns empecilhos ainda dificultam mais a nossa situação, né? A volta de Criciúma, por exemplo, a gente saiu 1h da madrugada, né, de Criciúma e foi chegar 1h30 da madrugada do dia seguinte aqui em Belém. Ele é um mês que, em termos de viagens, nos ajuda, porque a gente consegue, no período curto de recuperação entre um jogo e outro, porque vão ser muitos jogos no mês de maio, a gente consegue, pela estrutura do clube, acelerar o processo de recuperação dos atletas, porque estão aqui, né? E a estrutura aqui acaba tendo todo o processo bem executado. Então, é um fator que vai nos ajudar nessa caminhada difícil que nós vamos ter no mês de maio. Mesmo que a ansiedade pelos jogos seguintes esteja presente, para continuar bem, é necessário pensar em uma coisa de cada vez. Claro, nós temos que ter, assim, a gente vive aqui dentro do jogo a jogo, sabendo, claro, da responsabilidade e do tamanho dos jogos que nós teremos pela frente. Mas não adianta eu pensar daqui 2, 3 jogos, sendo que eu tenho um jogo extremamente importante, que é o Amazonas, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo de fazer uma boa apresentação, procurar mais uma vitória, crescer ainda mais na Série B. Passando o Amazonas, claro, aí a gente vai focar nos jogos decisivos do Campeonato Estadual e assim sucessivamente. E são 2 realidades completamente diferentes, né, de Remo e Paysandu antes desses clássicos pelo Campeonato Paraense. Enquanto o Paysandu está lá na zona do rebaixamento, ainda nem venceu na Série B, o Clube do Remo está invicto e está na parte de cima da tabela. Inclusive, por falar em tabela, vou mostrar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro aqui na nossa tela, porque olha só, o Clube do Remo está em 9º lugar, com 9 pontos em 5 partidas. Joga contra o Amazonas, que hoje está lá embaixo, está lá em 19º. Vice-lanterna, né? Na vice-lanterna. E chama atenção, João, a situação do Remo, porque assim, você fala assim, o Remo está em 9º lugar, né? Mas está só 2 pontos do líder, né? Aquela parte de cima está bem próxima. E essa vai ser uma né? característica muito marcante dessa Série B, Márcio, justamente porque não tem nenhum time considerado grande do eixo sul-sudeste, que normalmente sobra. Aí você fala, tem o Atlético Paranaense e tudo mais, ganhou um peso nos últimos anos, ganhou títulos, mas não estou dizendo nenhum daqueles 13 grandes, né? De Rio e São Paulo e de Minas Gerais, que normalmente costumam sobrar. E olha que o Santos, ano passado, nem sobrou. E o Atlético Paranaense, inclusive, está na 7ª colocação. Então, são 2 pontos apenas. E dependendo do que acontecer na tabela, dos resultados da rodada, o Remo pode terminar novamente no G4 ou, quem sabe, até na liderança. Mas essa combinação aí é um pouquinho mais complicada. Precisa vencer primeiro o Amazonas. 20 mil torcedores já estão confirmados para esse jogo. Promessa de casa cheia no Mangueirão amanhã. Bom, temos então a tabela aqui, né? Paysandu na zona do rebaixamento ainda não venceu, Remo em 9º, portanto aí essa é a situação de momento da Série B. E Remo e Paysandu jogam no sábado, tá? Isso, vamos ver os jogos, inclusive, né? Aqui o calendário para o torcedor ficar bem informado. Os dos horários das partidas, olha só. No Mangueirão, 4 da tarde, tem Remo e Amazonas. E às 8h30 da noite, lá no Raulino de Oliveira, lá na Cidade do Aço, tem Volta Redonda e Paysandu. Então, essas são as 2 partidas. Torcedores de Remo e Paysandu vão ficar vidrados aí na frente da TV no sábado. Do rádio, né? É aquele jogo que é assim, né? Aquele final de semana que é assim, né? Você torce para o seu time, como o horário do rival é no outro horário, né? Você seca depois ou antes, dependendo do time. Você pode começar o seu dia feliz e terminar triste ou ao contrário. Ou o contrário, é isso, vamos ficar de olho. Daqui a pouco você volta, João, trazendo... Vamos agora com o segundo tempo do esporte, João Vanderlei chegando. Isso. E a gente vai falar agora de corrida, é isso, João? Verdade, dia do trabalhador ontem,
feriado, e muita gente aproveitou para ir lá no Portal da Amazônia, né? Para aproveitar e também correr mais uma edição da Corrida do SESI. E o nosso repórter Bruno Amâncio esteve lá e acompanhou tudo. Vamos ver. Mais de 5.000 pessoas acordaram cedinho no feriado do Dia do Trabalhador para participar da 33ª edição da Corrida e Caminhada do SESI Pará. Enquanto eles dormem, nós corremos, né? Eita glória! Às 6 horas da manhã, a largada foi dada. Esse ano, com uma novidade. Foi também a primeira corrida nacional do SESI. Várias categorias no feminino e masculino, incluindo pessoas com deficiência, que sempre fazem bonito. E a prova de rua também trouxe a importância da responsabilidade ambiental. Esse ano, no ano da COP30, nós impulsionamos todas as ativações para poder fazer a neutralização do carbono, ter toda a coleta com os catadores, então trabalhar em forma harmônica e com o esporte, com qualidade de vida, trazer sustentabilidade ambiental e consciência para todo mundo. Um dos pilares do SESI é a saúde, fora a educação também, e a cultura, né? Então, quando a gente engloba os 3 pilares do SESI, a gente vê um resultado desse fantástico. Também tivemos boas disputas entre os profissionais. Na categoria 5 quilômetros, depois a turma dos 10 quilômetros. Entre os homens, o vencedor foi Jalisson Farias, de 19 anos. Foi uma prova bem disputada, mas eu fiquei 2 semanas sem treinar, né? Só treinando essa prova. Trabalho, estudo, mas Deus me fez botar em primeiro hoje. Se no masculino tivemos um jovem conquistando a primeira colocação, no feminino tivemos alguém que está acostumada a subir no lugar mais alto do pódio. A paraense Rosângela Muniz venceu pela 3ª vez em 4 participações da corrida do SESI. Está participando, 4º ano do SESI, né? E levando novamente primeiro lugar geral. Isso para mim é uma honra. Por mais um ano, a corrida do SESI contou com o apoio da TV Liberal. Uma parceria de longa data. Construímos juntos essa parceria há 33 anos, essa prova tão importante aí, num dia que homenageia o trabalhador. E a TV Liberal apoiando o esporte, apoiando a atividade física, mostrando para as pessoas a necessidade de uma vida não sedentária. Você escolhe seu esporte e faz uma trajetória dentro do seu esporte, qualquer que seja ele. O importante é não ser sedentário. Muito legal, né, ver essas histórias, mas a gente sabe que hoje a corrida é um estilo de vida, praticamente, né? Muita gente adepta hoje da corrida de rua. A gente vê muita gente participando dessa corrida do SESI, né? Nesse Dia do Trabalhador, no caso o feriado ontem. Muita gente acordando cedo para já começar o dia muito bem, endorfinado e também competindo, né? Que é muito bacana. Então, olha só a quantidade de gente. É verdade, muito legal. Fernando Nascimento, nosso pretendente, falou, né, sobre os benefícios. São muitos benefícios, né, para quem pratica essa modalidade. Digamos assim, ela João, até mais simples que outros esportes, né? Você precisa de um bom tênis, obviamente, uma boa orientação e correr. Né? Pode ser na esquina de casa, pode ser dentro de um prédio, qualquer lugar. Então, não exige tanto, mas traz muitos benefícios. E muito legal ver que a corrida de rua aqui na nossa cidade é uma realidade. Temos a nossa corrida do Sírio também, que é uma corrida, enfim, que movimenta bastante. E muito legal ver o pessoal cedinho já Você é da correndo. corrida, Márcio? Olha, eu vou te falar a verdade, João Vanderlei, eu chego a correr na esteira ali e te confesso que parece ser fácil, mas não é, porque de fato tem que ter uma preparação bem intensa. Eu faço aqueles tiros curtos ali que realmente trazem benefícios, mas correr assim 5 quilômetros, 10, nunca difícil, fiz. Hein? É difícil, foram desafios de 5 e também de 10 quilômetros e é uma conquista, as pessoas comemoram quando correm 5 ou 10 quilômetros, porque realmente é bastante complicado, então... A superação, né? E também uma demonstração de que qualquer pessoa pode ter o condicionamento para fazer esse tipo de corrida, né? Basta treinar também bastante. Exatamente, tá aí então, maravilha. Vamos lá então agora com o futebol, João Vanderlei, a gente vem falando ainda sobre Paysandu e Bahia, Paysandu perdeu,
num lance de pênalti que ainda gera muitos comentários, né? Muita polêmica. A torcida do Paysandu ainda está muito na bronca, Márcio. E a gente vai mostrar agora o áudio e também o vídeo do VAR, né? Da comunicação dos árbitros da partida contra o Bahia, do Paysandu contra o Bahia lá no Mangueirão na última quarta-feira, porque a CBF liberou esse vídeo com esse áudio. Então, vamos ao momento crucial. Um lançamento na área, o Brian e o Iago, o jogador do Bahia, se chocam e... Vamos ver agora como foi a comunicação do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. Nós temos um contato embaixo, sim, do número... Volta lá no frame a frame. Ó, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Esse é o momento, volta. Esse é o momento. Pé esquerdo pro jogador. E o jogador Arleu, está em velocidade, ele ia pegar a bola, ele sente esse contato agora, tá? Pode seguir no frame lento. Tem um contato com o pé esquerdo que impacta no atleta, tá com a queda. Arleu, pênalti confirmado, ok? 100%. 100%, Arleu. Nós temos um contato com a perna e que desequilibra esse atleta impactando nele, tá ok? Aí, ó, pênalti confirmado. Ele dá justamente, Márcio, o toque embaixo. Não é Muita nem o gente braço, olha é para o a perna. braço ali na cintura do jogador do Bahia, mas realmente o que a arbitragem marcou foi esse toque do pé esquerdo do Brian no pé direito do jogador do Bahia, que em câmera lenta é um lance bastante discutível e muito interpretativo, né? Você marcaria, João? Você marcaria esse pênalti, João? Tem gente que fala que influencia, já que o jogador está numa velocidade que qualquer toque pode desequilibrá-lo, mas será que é o suficiente? Essa é a pergunta, porque o futebol continua sendo um esporte de contato, Márcio. Sim, então, contato é natural, né? Verdade. Eu acredito, uma opinião pessoal minha, Sim, tá? claro. Eu vou dar a minha opinião. Não é pênalti. Não marcaria. Acredito que o toque do Brian na perna do jogador do Bahia não é suficiente, porque ele ainda continua com condições de avançar, de correr, e ele prefere acabar se atirando no chão. Essa questão que você comentou, acho que é crucial, né? Passa a impressão de que o jogador também valorizou o lance. E isso também o árbitro de vídeo tem que levar em consideração. Né? Se foi um toque suficiente para derrubá-lo, é uma pergunta. Mas está aí. Então, o árbitro de vídeo, né, surgiu aqui no nosso país e a gente imaginava que as polêmicas iam terminar, mas pelo contrário, parece que aumentaram as polêmicas. E a recomendação hoje em dia da Comissão de Arbitragem da CBF é de priorizar a decisão de campo. Então, inclusive, o árbitro seria um auxiliar, campo, né? Verdade. O árbitro de campo nem foi olhar o lance no monitor que fica ali na beira do gramado, tá? Toda essa comunicação que aconteceu foi marcada diretamente entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. Não teve a revisão do árbitro de campo lá no monitor. É bem esclarecedor o teu depoimento, João, porque assim, a decisão é do árbitro de campo. Isso. E ele pode, por conta própria, se quiser ele mesmo revisar o lance, ele pode. O que o árbitro de vídeo faz é dar uma orientação. Olha, acho bom a gente rever essa decisão aqui. Por exemplo, é consultivo, né? No jogo do Maringá, pela Copa do Brasil nesse meio de semana, a árbitra de vídeo, ela inclusive pergunta 2 vezes para você tem certeza naquele lance que é puxada a camisa quase do jogador. Quase que rasga a camisa, né? Justamente, o árbitro mantém a decisão de campo de não dar nada, né? Então, são critérios que os árbitros têm hoje em dia que nem sempre estão muito de acordo um com o outro. É isso. E o Paysandu, né? Enfim, virou a chave, vai enfrentar fora de casa o Volta Redonda na Série B. Com direito a protesto da torcida ontem no embarque do time, mas o Paysandu já está no Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Volta Redonda amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo de 6 pontos para o Paysandu, até porque o Volta Redonda está lá na zona do rebaixamento também. Então o Paysandu, que ainda não venceu na competição, precisa demais dessa vitória. E qual vai ser o time que o Paysandu vai levar a campo? Será que vai mudar muito em relação ao jogo contra o Bahia? Eu acredito que não, justamente pela urgência de pontuar na Série B, de ganhar jogos, tá? Não só de pontuar, porque o Paysandu já pontuou. Mas a principal pergunta é, será que o Luizinho Lopes vai colocar o Rossi para o jogo? Porque ele saiu do jogo contra o Bahia sentindo um problema muscular na posterior, sendo que ele já tinha se recuperado antes do adutor. E lembrando que o Paysandu tem as decisões do Campeonato Paraense pela frente. Então, é uma questão de prioridades. Será que o Paysandu vai gastar a bala do Rossi agora na Série B ou no Parazão? Essa é a pergunta. Ô, dúvida, hein? E o Remo? O Remo joga em casa contra o Amazonas, né? Amanhã, 20 mil torcedores do Clube do Remo já estão confirmados para essa partida. O Remo fez uma preparação longa, né? Teve a semana inteira para se ajustar para esse jogo contra o Amazonas, que está lá também na zona do rebaixamento. E o Remo está longe de estar pressionado, né? Está invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai tentar buscar mais uma vitória, dessa vez em casa. O Remo que ainda não perdeu, nem empatou
dentro de casa, tá? Só venceu, no caso, o Coritiba e também o América Mineiro, mas isso não significa que o Remo também não está pressionado para vencer, até porque é um adversário que está lá embaixo na tabela, o Daniel Paulista vai ter trabalho. Muito bem, então o Remo Paysandu jogando amanhã e pela Série D. Todos os paraenses vão jogar amanhã, Márcio. Perfeito. Pela Série B, Remo e Paysandu, e na Série D temos Tuna Luso e Águia de Marabá. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui como é que está a tabela da Série B do Campeonato, Série D do Campeonato Brasileiro. Águia e Tuna nesse ano caíram no grupo do Norte. Diferente de outros anos, né? Às vezes os paraenses caem no grupo do Nordeste, nesse ano caiu no grupo do Norte. Remo, Tuna e Águia de Marabá invictos na competição, 2 jogos, 2 vitórias e um bom começo, né, de Campeonato Brasileiro para as duas equipes, que no ano passado, principalmente o Águia, fez um Campeonato Brasileiro da Série D horrível. Jogos das duas equipes, também a gente vai dar uma olhada aqui para a gente ver o calendário de Tuna e de Águia. Sábado, 4h30 da tarde, lá em Manaus, na Corina, tem Tuna e Manauara. Tuna que contratou por empréstimo o zagueiro do clube do Remo, Jonilson, tá? Reforço aí da Tuna nessa semana. E o Águia de Marabá vai enfrentar o Manaus também às 5 da tarde, só que no Zinho Oliveira. João, muito obrigado pelas informações. Boa sexta, bom final de semana. Para você também. Valeu. Bom, que bom.